Olá! No episódio anterior do programa Urbanidade, você viu? Vimos a exposição Ser Humano, uma mostra a céu aberto na beira-mar com fotografias de conflitos históricos em diferentes sociedades. Batemos um papo sobre energias renováveis com o engenheiro Paulo Milton Paes. E fizemos uma viagem pela memória do Mercado São Sebastião, um marco na arquitetura histórica da cidade. Tá preparado para repensar a cidade com a gente? Então vamos nessa, o programa Urbanidade já começou. Conhecer cada ponto da cidade nos dá um sentimento de pertencimento e de identidade. Isso é fundamental para nos sentirmos bem onde moramos e para utilizarmos as possibilidades da nossa cidade. No programa de hoje, vamos conhecer o Passeio Público, também conhecido como Praça dos Mártires, em Fortaleza. O local, que já vivenciou tanta história, hoje recebe visitantes para apreciar música e conversar. Esse assunto tem tudo a ver com a nossa entrevista com a professora Kayla Lima, que conversa com a gente sobre espaços públicos e sua importância para as cidades. E para começar neste clima de passeio, vamos conhecer um projeto que ao mesmo tempo leva visitantes pela Praia de Iracema e inclui a comunidade ao redor. Bora para um rolê na PI? Você com certeza já passou por muitos desses pontos de Fortaleza e já deve ter ficado no mínimo curioso para saber as histórias e peculiaridades, não é? O projeto Rolê na PI é um passeio guiado para conhecer melhor as histórias da Praia de Iracema, contada por gente que entende o cotidiano da região. E para falar desse Rolê na PI, a gente vai conversar com o Sérgio Rocha, ele que é o idealizador do projeto, tudo bem? Tudo bem. Sérgio, o porquê da iniciativa? Por que você teve essa ideia? Qual foi, assim, o gatilho? O gatilho é porque eu sou morador do Poço da Draga, que a gente tem um laço afetivo com a Praia de Iracema, porque somos vizinhos diretos. E quando houve a iniciativa, quando houve a proposta de um edital para projetos, que é chamado Cria PI, que é pelo Instituto Iracema das Artes, que é aqui no Instituto Belchior, eu pensei em realizar conceber um projeto que fosse a cara daquilo que eu não vejo na Praia de Iracema. Porque o que eu vejo na Praia de Iracema, eu como morador e visitante também, porque frequento, que passam vários guias turísticos chamando a Ponte dos Ingleses de Ponte Metálica, não chamando a Rua dos Tabajaras de Tabajaras ou não sabendo o nome de ruas. Então, assim, me veio à mente conceber um projeto que trate disso, de uma visita guiada a nível de turismo comunitário e não mercadológico. Então, a proposta é realizar 6 paradas, e 6 paradas muito relevantes para a Praia de Iracema, num trecho que dê para os visitantes não se sentirem cansados e nem enfadados, para que não seja enfadonho. Então, assim, a gente passou nesse edital e foi em 2019, só que como veio a pandemia, não deu para concebê-lo no mês de março e abril, ou mês de junho e julho, que estava previsto. Então, assim, a gente só pôde conceber o projeto a partir de outubro. Então, assim, vão ser 8 visitas guiadas em 4 finais de semana. No domingo é muito complicado, porque é delicado porque tem muita gente aqui. Então a gente decidiu fazer os 8, em 4 sábados. Então de 4 às 16, de 16 às 17 e de 17h30 às 18h30. Então o que o Rolê na PI faz? O Rolê na PI, ele trata de um grupo de visitantes, de 20 visitantes, porque a gente colocou na página do Instagram Rolê na PI 2020, a gente colocou lá um link para a pessoa fazer a inscrição e são 20 pessoas por visita, por conta da pandemia. Então, os 20 visitantes, eles acompanhados por mim, que sou o conceptor, e quatro guias aprendizes, que eu não chamo nem de aprendizes, eu chamo hoje de 4 guias colaboradores, porque são 4 moradores que participaram de uma seleção feita através do Serginho e do Instituto Iracema, em que eles tinham que ser exclusivamente da Praia de Iracema e terem conhecimento sobre as vivências da Praia de Iracema. Então tem 4 guias
colaboradores que acompanham as visitas. Então cada um ganha uma bolsa, tá? Uma bolsa X. E eu falo da parte técnica da Praia de Iracema, os fatos históricos de datas, eventos que houveram aqui, e eles vão falar das vivências deles. Então assim, os quatro, eles têm uma faixa etária propriedade, né, para falar. Exatamente, eles têm mais de 40 anos, os quatro, e isso é muito bom porque a gente está assimilando um segmento da sociedade que não é praticado, né, em relação à atividade que seja remunerada. Então assim, a gente foi muito feliz na escolha dos quatro. Uma viveu aqui no prédio São Pedro, que era o Iracema Plaza. O outro, rapaz, ele é irmão do Celso, que tinha o Celso Bar, que era o 90 graus. Então assim, a gente foi muito feliz, né, nessa escolha. Então eles quatro acompanham a visita nos 6 pontos. E aí eles falam a parte de vivências. Quem é que pode participar desse projeto? Quem é que pode fazer as visitas? É o turista? É o morador de Fortaleza? São todos e não tem uma censura. Porque assim, tanto para criança também serve, porque se tiver criança no grupo, a gente vai dizer, olha, a piscininha aqui, nós tomávamos banho quando éramos pequenos e tal, então a gente não tem uma linguagem grosseira ou muito peculiar que uma criança não possa visitar. Então todo e qualquer visitante e entusiasta da Praia de Iracema pode fazer a visita guiada ao Rolê na PI, seja turista, seja de Fortaleza, seja do Ceará, seja estrangeiro também, parce que moi je parle français. Ok? E anglais, ou se I speak English. Então, assim, dá pra gente fazer isso. A próxima proposta do rolê é também fazer com que os guias aprendizes ou guias colaboradores falem língua estrangeira. Porque, assim, meu histórico de vida é esse. Eu sou formado em geografia e também em francês. Sérgio, a cidade está em constante transformação, o tempo inteiro não para. E a Praia de Iracema do mesmo jeito, né? As construções, enfim, o colorido, vão mudando as cores, né? E que importância você acha que tem esse projeto para essa transformação toda? O projeto, a importância dele é que o momento em que pessoas, o público que vislumbra um grupo de pessoas com um guia e guias colaboradores passando por esses pontos, gera entusiasmo neles de pertencimento e também de identidade. Então, assim, o Rolê na PI, ele quebra esse estereótipo de um bairro violento que se tornou nos últimos 20 anos e que as pessoas diziam que a Praia de Iracema não tem vida, tá morta. A Praia de Iracema sempre teve vida. Ela apenas não teve assistência do poder público para as atividades que ela tem vocação. Então o rolê, ele trata disso, de tornar evidente essa pujança do bairro e a importância histórica que esse bairro litorâneo tem, porque foi o primeiro bairro litorâneo a surgir na cidade. Propriamente dito, foi a Praia de Iracema, um bairro para moradia, para lazer e para contemplação do pôr do sol, tudo isso. E até economicamente falando, como bares, como tinha aqui era o Cais Bar. Tinha um Cais Bar, tinha um Compasso, aqui tinha uma Tratoria, onde é o Belchior. Então, assim, a visita guiada, o Rolê na PI, ele vai tratar disso, de tornar evidente. Então, quando a gente passa com um grupo, pessoas do entorno vão vendo, tirando fotos. Chama atenção, né? Chama atenção, chegam perto da gente, perguntam, isso aí é muito massa, vai continuar? E a gente sempre diz, mesmo sem perspectiva, a gente diz, vai sim, em 2021, a pandemia vai acabar, a gente vai permanecer com a atividade do Rolê na PI, para o resto dos tempos. O que nós, cidadãos, podemos fazer para manter essa memória, preservar esses pontos históricos? A primeira coisa é frequentar. O lugar. E nesse frequentar, existe hoje, como todo mundo está habituado, né, nas redes sociais, sempre colocar ou postar a sua experiência na Praia de Iracema de uma forma que quebre o estereótipo de um lugar violento. Porque, por exemplo, aqui no Instituto Iracema, que é o Belchior, que era o La Tratoria, a gente tem como um ponto de referência, porque é o limite aqui do calçadão. Então, esse calçadão aqui, todo mundo diz que é violento, só que assim, é muito pontual. Então, assim, o Rolê na PI, ele
ele vai tratar disso também com o público. Então, o que as pessoas veem no Rolê na PI, quando vão ao Rolê na PI ou quando vão na página do Rolê, é colocar a Praia de Iracema em evidência nesse sentido, que é evidenciar que a Praia de Iracema, ela continua com uma vida pujante, que tem moradores, que tem comércio, que tem atividades e que tem outras atividades e, sobretudo, no sentido de pluralidade. Porque se a gente for pensar na Praia de Iracema apenas para a família, então a gente não pensaria na Praia de Iracema para o todo. Porque o conceito de família que a sociedade geralmente tem, que é a biológica, católica, cristã, esse tipo de conceito, ele não abraça todos os tipos de família, que são gays, que são negros, que são hippies, que são o comerciante ambulante. Então, assim, a Praia de Iracema, ela sempre abraçou todas as causas. E é para todos. E é para todos. Fala pra gente, então, os outros 3 pontos desse rolê. Certo. Quando a gente passa da piscininha, tem logo a Ponte dos Ingleses, que é de madeira e ela não está funcionando, mas já tem projeto para 2021 ela ser restaurada aí em 6 meses. Então, assim, quem quiser ver na mídia está lá. E essa ponte ela tem uma importância porque ela se tornou o cartão postal da Praia de Iracema. Quando ela foi restaurada em 94, inaugurada, ela se tornou o cartão postal. Só que o pôr do sol dela, só é o pôr do sol dela por conta da Ponte Velha. Então esse aí é o 4º ponto que tem a importância legítima. 5º ponto. Aí o 4º ponto, é o quinto. A gente dobra a Ponte dos Ingleses, que é na rua Cariris, e vai pela Tabajaras. Por que a Tabajaras? Porque a Tabajaras é a rua principal da Praia de Iracema. Já que o concurso deu o nome da Índia, Iracema, também várias ruas têm o nome de tribos, que é Tabajaras, Cariris, Guanacés, Arariús e tal. Então a Tabajaras é a principal. Quando a gente vem pela Tabajaras, uma casa muito importante, foi a primeira casa com vista para o mar, foi a casa Vila Morena, em 1925, que é o Estoril. Então era de um pernambucano que homenageou a esposa dele, né, com o nome de Vila Morena, e depois um português comprou e colocou o nome de Estoril, que é o nome de uma cidade de Portugal, que aí se tornou também restaurante, se tornou um lugar boêmio. E aí a gente transita pela Tabajaras, que tem um casario antigo, tem professoras que deram aula no Colégio Elvira Pinho, que é na Tabajaras, e Elvira Pinho foi uma mulher abolicionista, junto com o Dragão do Mar, aqui, a única abolicionista que eu conheço na história do Brasil, talvez do mundo. Elvira Pinho, como outras mulheres também aqui do Ceará, como Maria Tomásia também. Então, assim, a gente vem pela Tabajaras e vem de encontro ao quê? Ao limite do que era o nome da praia também, que é a Igreja São Pedro, que o nome era Praia de Nosso Senhor de São Pedro, que é o padroeiro dos pescadores. E aí tem um prédio antigo, que é o último ponto, o 6º ponto, que é o Iracema Plaza, que a gente chama de Edifício São Pedro. Esse edifício, ele está em processo de patrimonialização, tem umas comissões, né, que já estão... Todo um procedimento. Exatamente. Então, assim, é muito importante esse nome São Pedro, porque aqui era Praia do Peixe, mas também era Praia de Nosso Senhor de São Pedro, que é o padroeiro dos pescadores, já que aqui moravam pescadores e trabalhavam pescadores. Então, e aí fecha nosso ciclo, né, pelo passeio, e falta a gente só conhecer, né? Exatamente. Vamos conhecer? Vamos conhecer. Já estamos de volta. Você sabe para que servem os espaços públicos? Segurança, igualdade social e saúde passam por eles. Quem nos explica melhor é a professora de arquitetura da Unifor, Kaila Lima. E nosso bate-papo hoje é presencial. Vamos conversar com a Kaila Lima, ela é arquiteta e urbanista, e vamos falar sobre uma expressão muito usada nessa temporada da urbanidade, que foi a expressão espaço público. O que são os espaços públicos? Tudo bem, Kaila? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu quero dizer que nós estamos numa distância segura, toda a nossa equipe está usando máscara e o ambiente está super controlado. Bom, Kaila, inclusive, né, retomando ao assunto, espaço público. O tema do seu mestrado foi esse, espaço público, né? Exatamente. Como você falou, né, eu fiz o mestrado e o que me interessou foi justamente descobrir a respeito dos espaços públicos, o seu valor e a sua usabilidade. Então fala pra gente o que é o espaço público. Espaço público é tudo que não é espaço privado, né? Então são todos os espaços que estão fora daqueles limites
privados. E aí existem duas categorias de espaço público, aquele que é de circulação, que são as calçadas, as ruas, as pontes, e tem aqueles de permanência, que aí são as praças, os parques. E aí eu acho que aqui a gente vai tratar muito mais sobre esses espaços públicos de permanência, onde a gente vai para ficar. Não tem como falar de espaço público sem falar de ocupação desses espaços. Outra palavrinha também que a gente usa bastante, não é? Exatamente. Os espaços públicos, a sua essência assim, de existir é justamente de serem usados, de serem ocupados. De nada adianta você ter excelentes espaços públicos na categoria de design ou de qualidade de material se as pessoas não utilizam eles, né? Então, como é que a gente pode relacionar o espaço público à sensação de segurança pública? É interessante que você falou e frisou bem a sensação, né? Porque segurança ela é uma questão real e percebida. Então, muitas vezes a gente até tem a segurança real, mas a gente não sente, né? A gente se sente inseguro, a gente se sente seguro. Muitos aspectos colaboram com isso ou não, né? Primeiro que, assim, não é a presença de um segurança formal, um policial ou um segurança armado, ou que seja, o aparato de segurança que nos dá essa sensação de segurança. É a presença de outros. Então, assim, eu posso estar numa praça ou num parque incrível, mas se eu estiver só, pode estar lá o policial, eu não vou me sentir à vontade, né? Porque nós somos seres gregários e a gente vai para esses espaços para estar entre nós, né? Então, nos relacionando, né? Olhando, vendo, o sucesso dos cafés de calçada europeus, né? Os franceses que são tão famosos por isso, é isso, é que ele reúne vários atributos de um excelente espaço público, um lugar para sentar, vida urbana, né? As pessoas passando, você observando, você sendo observado, um certo conforto, uma certa segurança, porque existem os olheiros da rua, como Jane Jacobs, lá na década de 60, já falava, a maior segurança da cidade somos nós mesmos. E esses espaços públicos, eles podem ser bons também para a saúde? Por exemplo, a gente ficou um tempinho, digamos, enclausurados, né? Reclusos em casa. Tem essa questão também da percepção mental, da saúde mental. Eles podem ser bons nesse aspecto também, até na física também. Eles são fundamentais. Inclusive, quando eu estava estudando sobre o assunto para o mestrado, eu me deparei com um estudo de Harvard que era extensíssimo, falando da questão da proximidade do espaço público com relação à saúde desses habitantes que estavam ali num raio de tantos quilômetros, eu não me recordo qual era a metragem. Mas, assim, é fundamental, né? Tanto para a saúde mental, a nossa proximidade, a nossa conexão e relação com a natureza, o olhar o céu, sentir a energia do sol, interagir com, né, ter a vegetação, porque uma sombra de um sombreiro não é igual a uma sombra de uma árvore. E a própria questão de promover relações sociais, porque eu vou na praça, te encontro, e aí no outro dia eu te encontro de novo, e aí a gente troca ali umas palavras, e depois aquilo cria uma amizade, né, um senso de pertence. E também a questão de estimular e promover o bem-estar físico, porque já se comprovou que quanto mais próximo eu estou de espaços públicos, mais motivado eu sou a praticar atividade física. Para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo, que hoje não é virtual, é presencial, qual a relação entre o espaço público e o meio ambiente? É muito próximo, né? Um caso assim, essencialmente no Brasil, os nossos espaços públicos emblemáticos são as praças, porque nós fomos colonizados por portugueses. Então, a urbanização portuguesa, ela é de praça. Já ex-colônias inglesas, que são, né, mais voltados para a botânica, os espaços públicos emblemáticos dessas ex-colônias e da própria Inglaterra, né, Canadá, Austrália, Estados Unidos, são parques.
ambos são espaços públicos. Um é mais pavimentado, o outro mais vegetal, né? Mas o fato é que quando você possibilita esse desafogo e há uma vegetação, principalmente, né, pelos parques, você cria possibilidades de uma preservação tão essencial para a saúde de todo mundo. Caíla, a gente então agradece a sua entrevista, muito bom falar de espaços públicos num programa dedicado a eles, né? E assim, a gente bate muito nessa tecla de como aproveitar esses espaços públicos da melhor forma, que assim seja feito, que a gente possa praticar, né? Muito obrigada mais uma vez e espero poder contribuir em outras oportunidades. Então, sem dúvida, até a próxima. E segue o Humanidade. O passeio público, também conhecido como Praça dos Mártires em Fortaleza, traz na sua história diversos eventos marcantes. O espaço, que já foi palco de execução dos revolucionários da Confederação do Equador, hoje é pacífico e lugar de muita cultura. Embarque com a gente nessa visita. Inaugurada em 1864, esta é uma das praças mais antigas de Fortaleza. Ao longo dos anos, recebeu diversos nomes, mas oficialmente foi batizada como Praça dos Mártires desde o dia 3 de abril de 1879, uma homenagem aos participantes da Confederação do Equador, executados publicamente por aqui. Hoje, ela é mais conhecida como Passeio Público e não é à toa. As pessoas vêm por aqui para literalmente passear, se divertir, almoçar ao som de uma boa música, encontrar com amigos, como é o caso do Renato. Eu frequento o passeio público há 2 anos, a primeira vez que eu vi foi em 2018. Não veio sempre, mas já todo final de semana, assim, quando eu estou livre, eu gosto de vir passear com meus amigos. O passeio está bem mais bonito agora, né? As plantas e os barzinhos, os locais. Tá bem melhor. Eu venho só a passeio mesmo. Venho com os amigos, jogar ou conversar. Outra curiosidade desta praça é que na virada do século XIX para o XX, a divisão de classes era explícita. Enquanto no primeiro plano ficava a classe mais pobre, no meio ficava a classe média e no terceiro plano, os mais ricos. O passeio público é um ponto turístico de Fortaleza que carrega muito da história da cidade e também atrai curiosos por causa disso. Foi o que aconteceu com essa família. A gente já conhecia de passagem o espaço, mas hoje a gente entrou aqui motivado pela minha filha Vitória para conhecer a história do local. Nós somos uma família pernambucana, estamos morando aqui há 7 anos e não conhecia a história da praça. E aí ela nos incentivou já a entrar para contar a história dessa praça, porque ela veio com a escola aqui já algumas vezes e ela conhece melhor do que a gente, veio apresentar para a gente a história. Eu conheço essa praça por alguns motivos, que a árvore que ela não pode ser derrubada nem cortada, pois ela é um patrimônio da nossa história, e também que essa praça ela já foi antigamente dividida em 3 classes, na classe pobre, na média e das pessoas mais ricas. E que bom que hoje já não tem mais isso, que já é dividida para quem quiser entrar. Eu gostei, muito um ambiente bem tranquilo para a gente caminhar, ficar à vontade em família. Inclusive eu me senti segura aqui no local, né? Que tem algumas regiões que a gente não sente essa segurança. E aqui foi bem tranquilo para a gente caminhar e conhecer em família. A partir de 2007, o local passou a receber cuidados que permitiam uma melhor ocupação do espaço. 3 anos depois, tornou-se a primeira praça conectada da cidade com acesso gratuito à internet. Em outubro deste ano, passou por uma nova requalificação, mantendo o espaço ainda mais acessível e convidativo.
programa Urbanidade de hoje foi uma verdadeira viagem por importantes pontos de Fortaleza. Você já explorou a sua cidade? Conhece a história de cada lugar? Experimente buscar essas informações, você vai se surpreender. Te espero no próximo passeio aqui na TV Diário, às terças, quintas e sábados. Até lá!